Hello everyone! Pessoal, trouxe aí uma série de vídeos para vocês, tá? Hoje é só o vídeo introdutório dessa série para que vocês entendam aí um pouquinho de como funciona o plural no inglês. Por que esse vídeo introdutório para um plural? Nós sabemos que o inglês é uma língua que não só tem uma pronúncia do alfabeto diferente do português, mas também a sua forma escrita tem aí suas diferenças. No inglês, a gente tem o plural regular, que é assim como no português a gente adiciona um S no final da palavra, só que nem sempre adicionar um S no final da palavra é simplesmente colocar o S ali no final e acabou. Não, no inglês existem algumas regrinhas para isso. Eu não quero assustar vocês com isso, tá? Mas, como eu falei, ele é diferente do português e tem as suas regras, né? Então, eu vou fazer um vídeo falando como a gente faz para colocar o S no final das palavras no inglês, para a gente formar o plural regular. E no inglês também existe o plural irregular. Nossa, Emily, mas como assim plural irregular? Já não muda quando vai colocar o S? Já não tem que fazer algumas modificações? Sim, mas o plural irregular é quando a palavra muda. Como assim a palavra muda? Por exemplo, a palavra child, que quer dizer criança, se você colocar ela no plural, ela vira children. Então, assim como essa palavra tem person, que vira people, Emily, mas não existe persons? Existe persons também, mas persons é no sentido, desculpa, eu tô sem apoio aqui pra câmera, desculpa pessoal, falha técnica nossa aqui. Persons seria no sentido de, ou quando você tá mencionando de pessoas, de conjugação verbal, por exemplo, eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? No caso aí, I, you, he, she, it, e etc. Ou quando eu estou falando de personas no sentido de personalidade da pessoa, que ela tem aí, cada um tem uma persona ou algumas personas, dependendo aí de, bom, outras questões psicológicas. Mas vamos lá. Então aí o plural, né, via de regra, plural de person é people, então ele é um plural irregular. Outro exemplo muito simples do plural irregular é, por exemplo, a palavra man, que no plural vira men. Ou seja, ela é escrita com M-A-N no singular e no plural M-E-N, ok? Emily, mas não tem mais nada além disso? Tem sim, gente. Eu não quero fazer um vídeo muito longo só para poder explicar coisas tão simples, mas é que a gente confunde algumas coisas no inglês pelo seguinte. Na terceira pessoa do singular no inglês, quando a gente está falando do presente simples, por exemplo, ele faz, ela cozinha, isso funciona, a gente coloca um S no final do verbo, ok? Mas isso não quer dizer que tá no plural, é simplesmente por uma questão de conjugação verbal mesmo, tá? Então, por exemplo, ele faz, he does. Ela cozinha, she cooks. Ela trabalha, she works. No caso, isso funciona, it works. E assim por diante, ok? Então, para não confundir isso. E eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Então, eu vou fazer um vídeo sobre os plurais regulares, os plurais irregulares, essa conjugaçãozinha verbal da terceira pessoa do singular que a gente tem que adicionar esse S. E tem mais coisa, não confunda também o S no final da palavra com plural, porque às vezes pode ser, por exemplo, um apóstrofe S que tem dois significados mais comuns. O apóstrofe S pode ser, por exemplo, voltando ao assunto da conjugação verbal, o verbo to have, quando a gente coloca ele na terceira pessoa do singular e fala assim, por exemplo, ele tem, ela tem, a gente fala he has, she has, it has. E aí esse S eu posso abreviar também, eu posso colocar um apóstrofe S, que a gente chama de contraction no inglês, que é semelhante àquilo que acontece no português, por exemplo, só que tem uma certa diferença, né? No caso, por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Emily, cadê o meu chinelo? Tá ali embaixo da cama. Embaixo da cama. Embaixo da cama vira embaixo da cama. Só que no inglês, algumas contrações podem ser escritas também. Claro que essas contrações são utilizadas também de forma mais coloquial do que formal. Mas dependendo da contração, ela é tão comum que até no mundo das formalidades, num e-mail, assim, numa empresa, você poderia utilizar. Um exemplo disso seria, por exemplo, naquela pergunta What's this? Que é What is this? Aí nesse caso eu estou abreviando is
e colocando ele com apóstrofe S depois de what's. Então, olha só, o has e o is podem ser abreviados aí como apóstrofe S. E o outro caso de apóstrofe S muito comum peraí que eu vou regular essa câmera de novo, gente. Senão eu fico muito escuro aqui. Outro caso de apóstrofe S é quando a gente está falando de posse. Por exemplo, women's bags. Então, as bolsas das mulheres. Dog's nose, o nariz do cachorro. Child's dream, um sonho de criança, entende? E também, uma coisa que eu anotei que é muito importante a gente lembrar. No português é comum a gente colocar o adjetivo no plural quando a gente está formando uma frase. No inglês isso não acontece. E eu trouxe aqui, eu até anotei 3 exemplozinhos básicos que a gente pode levar em consideração. Blue roses are the most beautiful. Rosas azuis são as mais bonitas, as mais belas. Então, olha só. Blue, não tô dizendo blues, tá vendo? Não vai pro plural. Blue roses are the most beautiful. Emily, mas a palavra blues não existe? Existe, é uma forma de música, né? Um tipo de música. Those black bags are expensive. Aquelas bolsas negras são caras. Those black bags are expensive. Outra coisa. The pink sandals Mary bought are small and she'll have to return them. De novo. Desculpa, gente. Deixa eu até virar aqui para essa parede aqui, que daí não acontece isso. Então, olha só. The pink sandals Mary bought are small and she'll have to return them. As sandálias cor de rosa que Mary comprou são pequenas e ela terá de retorná-las. Então, olha só. The pink, não tô falando pinks. The pink sandals Mary bought are small. São pequenas. Are small. A gente não fala smalls, tá vendo? Então, só para vocês saberem, o inglês não coloca aí o adjetivo no plural. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não tenha prolongado muito. Eu tentei ser o mais simples possível. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima. E não esquece de, por favor, curtir esse vídeo e seguir a gente nesse canal.